Fichamento literal e comentado do livro Carta a um Religioso, de Simone Weil. Petrópolis, Editora Vozes, 2016. O prefácio, escrito por Welder Marchini, é de teor um pouco mais biográfico. Welder relembra alguns momentos muito importantes da vida de Simone Weil, alguém que experienciou, junto a operários da Renault, a realidade da linha de produção entre os anos de 1934 e 1935, participou da Guerra Civil Espanhola em 1936 e se juntou às Forças Francesas Livres em 1942. Ainda na página 5, Welder relembra o período em que Simone Weil viveu em Nova York, pensando muito intensamente na vida dos seus companheiros na França. Sobre as ideias e o estilo de Simone Weil, Welder Marchini lembra como Weil lançava muito a atenção ao respeito à subjetividade e à autonomia do ser humano. Página 5. Abre aspas. De 1936 e de 1938, Weil tem contato mais estreito com o cristianismo, fecha aspas, página 6, que vai marcar profundamente uma mudança, um contato mais próximo com o misticismo, que vai de fato marcar a vida de Simone Weil. Ainda sobre isso, abre aspas. Ao olhar para Jesus, ela se apaixona, mas não consegue ser igualmente seduzida pelos ensinamentos tridentinos ou por outros ensinamentos da ortodoxia. Fecha aspas, página 6. É fundamental porque, apesar do misticismo que lhe é tão intrínseco, o que nós vamos perceber nesse livro é ainda há em Simone Weil uma série de ressalvas quanto à atuação da Igreja enquanto instituição, né? De toda forma, não nos esqueçamos nunca, abre aspas, o pensamento de Weil se situa no escopo da experiência mística, fecha aspas, e é isso que a gente vai se deter a partir do texto. Abre aspas. A reflexão sobre estes problemas está longe de ser brincadeira, pois envolve a salvação eterna. Fecha aspas, página 10, já segundo Simone Weil. Ainda diz ela, abre aspas. Penso nessas coisas há anos, com toda a intensidade de amor e de atenção que disponho. Essa intensidade é miseravelmente pequena por causa de minha imperfeição, que é muito grande. Mas ela é sempre crescente ao que me parece. Fecha aspas, página 10. Abre aspas. Israel tem menos a ver com Deus e com as verdades divinas do que muitos dos povos circunvizinhos, Índia, Egito, Grécia, China. Pois a verdade concernente a Deus é que Ele é bom. E Yahweh é o Deus dos exércitos. Os hebreus, que por 4 séculos estiveram em contato com a civilização egípcia, recusaram-se a adotar esse espírito de doçura. Queriam o poder. Fecha aspas, trechos entre páginas 11 e 12. Nota. É interessante notar, tanto quanto Yahweh, o Deus do Velho Testamento também é violento, punitivo, castrador. Abre aspas. A verdadeira idolatria é a cobiça. Fecha aspas, página 14. Nota. A compreensão de idolatria pode ser algo como cobiça através de signos, ícones. E essa primeira parte do texto revela a sua não compactuação com o judaísmo, apesar de esta ser a sua raiz etnocultural de berço e de família.
Abre aspas. Os hebreus tiveram como ídolo não metal ou madeira, mas uma raça, uma nação, coisa igualmente terrestre. Sua religião é em essência inseparável dessa idolatria por causa da noção de povo eleito. Fecha aspas, página 14. Nota. O problema da idealização idolátrica de um povo ensimesmado é que isso traz, como visto por diversas vezes na história da humanidade, os germens dos conflitos étnicos, culturais e religiosos. Tais conflitos, segundo Weil, não são senão palcos históricos do desenraizamento massivo de povos. O mesmo acontecera aos próprios judeus apenas alguns anos posteriores a este manuscrito. Abre aspas. A maternidade da Virgem tem relações misteriosas com uma palavra do Timeu de Platão, referente a uma determinada essência, mãe de todas as coisas e sempre intacta. Todas as deusas mães da antiguidade, como Deméter, Ísis, eram figuras da Virgem. Fecha aspas, página 17. Nota. Weil também reconhece humildemente que em muito, só é possível perscrutar pela categoria Cora, que é essa essência, mãe de todas as coisas, segundo Timeu, se pelo campo do misterioso, do raciocínio bastardo, conforme o próprio Platão dissera no texto Timeu. A Virgem Imaculada é a mãe de toda a santidade. Portanto, tudo dela devém, mas nada a altera formalmente. Nesse sentido, Weil compreende bem a noção de Cora em Platão e faz esse diálogo com a Virgem. Então, mais uma vez, nós temos essa forte conversa entre a sua compreensão de Platão com o seu misticismo cristão. Aliás, para Weil, nós temos a seguinte equação, pode ser percebida na página 19. Cristo é a relação entre Deus e os santos. Penso que ser-nos-ia fundamental considerar que a maior parte dos santos deu-se posteriormente à vida de Cristo, inclusive. Aliás, a partir das obras de Cristo em vida. Assim, se Weil não estava a se basear na santidade predecessora, que segundo ela mesma diz, extrapola o próprio evangelho cristão e se localiza em religiões outras, como as africanas e as asiáticas, é preciso questionar tal equação proposta. Abre aspas. Platão também conhecia claramente e indicou por alusões em suas obras os dogmas da trindade, da mediação, da encarnação, da paixão e as noções da graça e da salvação pelo amor. Ele conheceu a verdade essencial, ou seja, que Deus é o bem. Ele é a onipotência apenas por acréscimo. Fecha aspas, página 21. Nota. Como se houvesse um conhecimento inato, involuntário, constitutivamente humano a ser despertado. E nesse trecho ela identifica essa fagulha do Evangelho em Platão, mas também em outras civilizações. E aqui nós temos uma noção central. O Evangelho cristão antecede Cristo ele mesmo. E o Evangelho é a busca do caminho que leva à verdade essencial. E isso está em Confúcio, em Lao Tzu, em Buda, etc. Abre aspas. Sua palavra, eu sou o caminho, deve ser comparada ao Tao chinês. Eu sou a verdade, leva a pensar em Osíris, Senhor da Verdade. Fecha aspas, página 22. Abre aspas. Todas as vezes que um homem invocou com coração puro Osíris, Dioniso, Krishna, Buda, o Tao, etc., o Filho de Deus respondeu enviando-lhe o Espírito Santo.
Assim, é inútil enviar missões para incitar a gente da Ásia, da África ou da Oceania a entrar na igreja. Fecha aspas. Página 23. Abre aspas. A árvore é julgada por seus frutos. A igreja trouxe muitos frutos ruins para que não tenha havido um erro de início. A Europa foi espiritualmente desenraizada, amputada daquela antiguidade em que tem origem todos os elementos de nossa civilização. E ela foi desenraizar os outros continentes a partir do século XVI. Fecha aspas. Página 24. Nota, isso vem da sua própria ideia. O desenraizamento tende, às vezes, a desenraizar. Mas a gente pode se questionar o que provocou esse desenraizamento na Europa. E fica muito claro nesse trecho, uma das pistas possíveis é que a própria igreja com a qual ela tem forte aproximação, embora não assuma ser digna de participar dela. Talvez a própria igreja, então, tenha sido responsável por desenraizar uma série de povos em outros continentes. Portanto, a árvore é julgada por seus frutos. Interessante notar, portanto, já relacionando com o livro Enraizamento, no qual ela vai dizer que a espiritualidade, né, ou a religião, é fonte de enraizamento, a própria religião é também fonte de desenraizamento. Abre aspas. Cristo disse: ensinai as nações e batizai os que creem, ou seja, os que creem nele. Ele nunca disse: obrigai-os a renegar tudo o que seus pais consideram sagrado e a adotar como livro sagrado a história de um pequeno povo que não conhecem. Fecha aspas, páginas 24 e 25. Abre aspas. Homens que têm a atenção, a fé e o amor dirigidos quase exclusivamente ao aspecto impessoal de Deus podem considerar-se e dizer-se ateus, embora o amor sobrenatural habite em sua alma. Estes certamente estão salvos. Eles se reconhecem por sua atitude com respeito às coisas deste mundo. Todos os que têm, em estado puro, amor ao próximo e a aceitação da ordem do mundo, inclusive a desgraça, todos eles, mesmo que vivam e morram aparentemente ateus, serão salvos. Fecha aspas, página 27. Abre aspas. Quando encontramos homens assim, é inútil querer convertê-los. São todos convertidos, embora não visivelmente. Foram novamente engendrados a partir da água e do Espírito, mesmo que nunca tenham sido batizados. Comeram o pão da vida, mesmo nunca tendo comungado. Fecha aspas, página 27. Abre aspas. O próprio fato de ter traduzido logos por verbum indica que algo se perdeu, pois logos quer dizer, antes de tudo, relação, e é sinônimo de aritmos, número, em Platão e nos pitagóricos. Relação, isto é, proporção. Proporção, isto é, harmonia. Harmonia, isto é, mediação. Eu traduziria: no começo, tudo era a mediação. Fecha aspas, página 49. Abre aspas. Os católicos costumam justificar os massacres de hereges pelo perigo social inerente à heresia. Não lhes ocorre que as perseguições dos cristãos nos primeiros séculos sejam suscetíveis da mesma justificação, no mínimo com igual razão. Muito mais, sem dúvida,
uma vez que nenhuma heresia continha uma ideia tão perturbadora quanto a espera quase certa do advento próximo do Cristo Rei. Fecha aspas, página 58. Abre aspas. Roma, como todo país colonizador, havia desenraizado moral e espiritualmente os países conquistados. É sempre esse o efeito de uma conquista colonizadora. Não se tratava de lhes devolver suas raízes. Era preciso desenraizá-los mais um pouco ainda. O cristianismo, submetido à influência combinada de Israel e de Roma, foi brilhantemente bem-sucedido. Ainda hoje, aonde quer que missionários o levem, ele exerce a mesma ação de desenraizamento. Fecha aspas, página 59.